dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos ao último vídeo do nosso especial de dezembro, potencialmente o último vídeo do ano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a casa de maternidade Ideal e os bebês nas caixas de manteiga. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou mencionar abortos, mortes de bebês e partos, várias coisas que têm a ver com mães. Então, se você tem algum gatilho com esse tipo de história, e adoção também, por favor, tome cuidado, ok? Melhor, né? Ok. Lila Young nasceu em Fox Point, no Canadá, em 1908. Na juventude, ela fez faculdade e se tornou professora. Aos 26 anos de idade, ela conheceu um médico chamado William Pitt Young, com quem ela se casou no ano de 1925. A Lila logo ficou grávida do primeiro dos seus 5 filhos. O casal teve 5 filhos juntos e com a maternidade ela começou a se interessar no trabalho de parteira. Então ela resolveu estudar para isso, para aprender a ser uma parteira. Em 1927 eles estavam com pouco dinheiro, o casal. Então eles se mudaram para Nova Escócia e compraram uma casa lá. Eles sonhavam em abrir uma casa de apoio para pessoas doentes. Foi assim que tudo começou. Então, a Lila estava fazendo partos e o William estava tratando mães e mulheres grávidas. Então eles logo perceberam que havia uma grande oportunidade de ganhar dinheiro aí. Tipo, sim, eles tratavam pessoas doentes, mas na sua grande maioria, já que a Lila era parteira, muitas mulheres grávidas apareciam lá na casa para doentes deles. Então eles decidiram abrir uma casa de maternidade para mulheres com filhos indesejados, onde fariam partos, abortos e adoções também. Ideal Maternity Home era descrita como um lugar perfeito para uma mulher que deseja esconder os seus erros e começar de novo. A propaganda também dizia que os filhos seriam adotados por famílias de grande prestígio e teriam uma ótima vida. A família pagaria até $100 para fazer check-in e esse preço já incluía o parto ou o aborto. A estadia custava $8 por semana e, claro, qualquer coisinha extra seria imediatamente adicionada à conta da família. Dar os filhos para adoção também custava caro, por volta de $300 por causa dos documentos de adoção. Às vezes, as famílias simplesmente traziam o bebê para casa de maternidade após o parto e aí ele era colocado para adoção, o que seria mais barato, mas mesmo assim $300. E sim, adotar a criança do outro lado da coisa, né, também custava bem caro. E se o bebê morresse, ou no caso de aborto, né, a morte do bebê, o enterro também era cobrado pela casa, mesmo que as famílias nunca vissem uma lápide, porque a maioria queria esconder o fato da mulher ter tido um bebê também. Tem isso, né? Se a família não pagasse a conta, o casal, Lila e William, os subornava até que eles pagassem, e se não tivessem como pagar de jeito nenhum, então a jovem mãe, depois de passar por parto, depois de ficar horas sofrendo, ela teria que continuar naquela casa e trabalhar para eles. Às vezes as meninas trabalhavam durante anos para pagar as suas dívidas. Tanto como chefe quanto como parteira, Lila era muito grosseira com as mães. Ela realmente não dava a mínima para elas, contanto que o bebê nascesse saudável, ela não dava a mínima. Principalmente se era um aborto, aí mesmo que ela não estava nem aí pro conforto das mães. William também sempre insistia em não dar nenhum medicamento para as mulheres, nenhuma anestesia, nenhum antibiótico, nada. Isso para economizar mais dinheiro, como vocês devem imaginar. Houveram casos em que o casal vendeu os bebês para adoção, mesmo quando a mãe não queria dá-los para adoção, principalmente se for um bebê lindo ou uma mãe muito bonita que veio de uma família muito boa. Eles diziam às famílias que o bebê morreu, cobravam pelo enterro e o davam para adoção. Às vezes as famílias ricas viam uma mãe muito bonita e pagavam por aquele bebê com muita antecedência. Assim, o casal já sabia que aquele bebê, no momento do parto, ele seria dado para adoção, vendido para adoção. E a mãe não sabia disso. Eles também mentiam sobre nacionalidade, etnia ou religião
daqueles bebês ou daquelas mães para que ele fosse adotado, era como dizer que uma família era católica, ou judia, ou alemã, ou irlandesa, essas coisas, só porque a família que estava querendo adotar o bebê era de uma dessas nacionalidades ou religiões. Eu vi em um vídeo que havia muitos judeus, por algum motivo, procurando por bebês de família de judeus para adotar nessa época. Agora, isso aqui era uma casa de maternidade. Os bebês eram adotados bem novos, bem na infância. Não é um orfanato. Se um bebê não era adotado até certa idade, o casal os matava. Essas crianças eram deixadas sozinhas e acabavam morrendo de fome. Simples assim. Eles abandonavam as crianças em um quarto, e aquele quarto era para as crianças que não eram desejadas, e lá elas morriam. Depois disso, o casal as colocava em caixas de madeira usadas para entrega de manteiga, e essas caixas eram colocadas em um incinerador, ou partes das crianças, isso é horrível. Partes das crianças eram vendidas para ser usadas como iscas de peixe, porque vários pescadores locais usavam pedaços de carne cortada para pegar peixes bem grandes. Então, eles pegavam carne dos bebês para isso. Ou então eles enterravam, eles tinham um lote de terra também, onde eles enterravam esses bebês quando não havia espaço no incinerador. Bom, mas foi por isso que essa história ficou conhecida em vários lugares como os bebês na caixa de manteiga, The Butter Box Babies, porque eles eram enterrados ou mantidos ou incinerados nessas caixas de entrega de manteiga. Porém, a comunidade via a casa de maternidade como um lugar muito bom, então eles tinham muito prestígio, era, sabe, um lugar que recebia mulheres grávidas e as ajudava a se reajustar na comunidade. E também, esses bebês agora tinham uma vida melhor em famílias que queriam aqueles bebês. Então o casal, né, a Lila e o William recebiam muitas doações, muito prestígio mesmo de toda a comunidade. Uma história que ficou muito famosa foi a do ano de 1935, quando uma garota chamada Eva descobriu que estava grávida do seu namorado, Walter. Eram os anos 30 e a família teria muita vergonha se alguém descobrisse que a sua filha teve um filho fora do casamento. Então a Eva concordou em ser enviada para uma casa de maternidade, uma casa para mulheres, onde ela ficaria enquanto grávida, teria o seu bebê e ele seria colocado para adoção. Ela olhou os jornais e descobriu a casa de maternidade Ideal, onde havia quartos privativos, uma maternidade, ajuda médica, uma parteira, e a adoção era feita ali mesmo. Ela achou tudo muito bom e resolveu entrar. Poucos dias antes do Natal, ela foi recebida. Os proprietários, William e a Lila, pareciam ser boas pessoas e a família confiou muito bem neles. Após uma semana naquela casa, a Eva contraiu uma infecção e precisou ficar de cama até o dia do parto. Em janeiro de 1936, ela deu à luz a um bebê muito doente que acabou falecendo no mesmo dia. Ela também continuou bem doente com aquela infecção tomando conta do corpo dela durante muito tempo após o parto. William então escreveu uma carta para o namorado dela, o pai da criança, explicando a situação e avisando que o filho havia falecido. O Walter, né, o namorado, o pai do bebê, então decidiu ir até a casa Ideal para ver a Eva e perguntou que remédios ela estava tomando para aquela infecção, né, o que eles estavam fazendo para ela melhorar. Ele perguntou isso pra ela. Ela disse que não estava tomando remédio nenhum e o William e a Lila disseram que não davam remédios para as mães se curavam sozinhas, elas por elas. O Walter ficou muito bravo com tudo isso, obviamente, porque não havia um médico que cuidasse daquelas mulheres grávidas. O William agiu como se fosse uma falta de respeito, ele falou: eu sou médico e eu estou dizendo que ela não precisa de antibióticos. A mulher estava com uma infecção generalizada. Como assim ela não precisa de antibióticos? Então, Lila Young, depois que isso tudo passou, cobrou $25 pro Walter pelo enterro da criança. Ele nunca viu uma lápide pra essa criança, ela só disse que foi enterrada, não sei lá onde. E foi mandado embora. Ele foi expulso da casa, tipo, tá, você não tem mais nada o que fazer aqui, acabou o horário de visita, vai embora. E ele foi mandado embora. 2 dias depois, a Eva faleceu e não havia nada que a família dela pudesse fazer. Em 1945,
Houve uma mulher que foi até a Ideal Maternity Home procurando por uma criança para adotar e percebeu a barbaridade que estava acontecendo dentro daquela casa. Ela resolveu ir até um serviço social e comunicar o que havia visto. Ela relatou o cheiro de urina na sala onde os bebês eram mantidos e que todos os bebês mais velhos pareciam muito mal nutridos e magrinhos. O ministro da Saúde canadense ouviu falar sobre esse lugar e pediu que um inspetor de saúde fosse ver a casa e ver se os boatos eram reais, se aquele lugar realmente era tão horrível assim. Esse inspetor declarou que sim, era terrível, que aquele lugar abusava terrivelmente das crianças e das mães. O lugar não era limpo, não haviam medicamentos para as mães e nem os bebês eram alimentados corretamente. Quem dirá as mães? Nem as mães que pagavam para estar lá eram alimentadas corretamente. Era um lugar péssimo e algo precisava ser feito. Após vários relatórios, uma lei foi criada com novas normas a serem cumpridas em casas de maternidade, e até aquele ano elas não eram obrigadas a terem remédios, nem médicos dentro delas e nem cuidar das mães, aparentemente. E foi aí que a casa de maternidade Ideal foi fechada. Eles foram inspecionados para ver se essas novas leis se aplicavam ali e percebeu que não, então a casa foi fechada. Lila Young protestou, tentou manter a casa mesmo assim, mas no fim ela e o William foram presos e pagaram uma multa de $150 canadenses. $150. Não é nada pra eles, não é nada. $150 eles ganhavam em 2 dias. Bom, essa multa foi por abrir uma clínica sem licença. Ela até tentou processar as pessoas que a acusavam de maus tratos, mas isso só serviu para que todos os erros e maus tratos que ela havia cometido fossem publicados para o mundo todo ver, né? Pouco tempo depois de todo esse estardalhaço, Lila e William decretaram falência. O prédio onde a casa era administrada pegou fogo anos depois. William Peach Young faleceu em 1962 de câncer. Lila Young faleceu em 67 de leucemia. Foi isso, pessoal. Essa foi a história que eu trouxe para vocês, a última desse ano. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por ter me assistido durante esse ano. Muito obrigada aos novos inscritos. Muito obrigada por ter deixado seu like, seu comentário e ter se inscrito no meu canal. Eu não sei onde eu estaria sem vocês. Muito obrigada por ter feito 2020 um ano muito especial pra mim. Mesmo com tudo que aconteceu. Não só especial de um jeito negativo, especial de um jeito muito bom. Muito obrigada pela presença de todos vocês esse ano. Eu tô ficando emocionada. Não quero que isso aconteça. E como sempre, muito obrigada, Kátia Cruz, por ser membro do meu canal. Muito obrigada a todos os membros por terem surgido esse ano. Vocês são demais. Gente, eu não quero chorar. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo. Mas não precisa. Muito obrigada por ter se inscrito no meu canal. De verdade. Depois de hoje, eu não sei se eu vou postar algum vlog ainda, talvez eu poste, mas eu acho que vou tirar umas fériasinhas até o primeiro do ano, depende aí, vou ver. Mas muito obrigada por assistir, pessoal. Tenham um bom fim de ano, feliz ano novo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!